Boa tarde, gente. Boa tarde, Letícia. Tudo bom? Você tá muda. Pronto. Pronto. By default, né, gente? Boa tarde, gente. Tudo bom? Boa tarde. Gente, hoje a gente está recebendo aqui a Letícia para falar sobre a internet das coisas. Primeiro eu vou me autodescrever. Eu sou o Rafael, sou um homem branco de 35 anos, uso cabelo curto, estou usando camisa preta e uso óculos redondo preto de acetato. Vou falar um pouco da Letícia. Letícia é engenheira de software na Arctout. E ela também é criadora de conteúdo, palestrante, escritora, mentora e líder de comunidade na Be Strong Code. Eu, particularmente, comecei a consumir o conteúdo dela no LinkedIn, mas eu virei fã mesmo quando eu comecei a seguir no Twitter, que eu acho que tem outra vibe. E Twitter ela tem está uma sempre vibe trazendo... assim, mas Exato. Ela está sempre trazendo conteúdo de uma forma assim, bem leve, bem humorada e também interativa. Eu adoro os desafios de lógica, particularmente. Letícia, se autodescreve aí para quem não está podendo enxergar a gente. oi, gente, boa tarde. Eu sou mulher branca, os meus olhos, os meus cabelos são castanho escuro e meus cabelos são cacheados. Eu estou com a camisa preta, com um casaco preto e atrás aqui eu tenho um cenáriozinho onde eu tenho uma Frida Kahlo aqui, um quadrinho bem pequenininho que é uma das inspirações que eu tenho. A gente está acompanhado aqui pelo Lucas, que vai ser nosso intérprete de Libras, e o Caio está aí com vocês no Gather para arrecadar as perguntas. Vocês podem fazer as perguntas usando a aba Q&A do lado direito da tela, e aí também é bom vocês ficarem atentos às perguntas que estão rolando para vocês votarem, que as que forem mais votadas com certeza serão respondidas. A gente tem um limite de tempo, então talvez não dê para responder tudo. Bom, para quem está atento, a palavra de hoje é verso, então a gente vai partir para o que interessa. A Letícia vai falar para a gente sobre algo que está cada vez mais comum nas nossas rotinas, que é a internet das coisas. Então ela vai ajudar a gente a entender melhor, né, quais são as camadas relacionadas à arquitetura da internet das coisas, quais são as principais ferramentas utilizadas em cada uma dessas camadas. Letícia, é contigo. Muito obrigada, Rafael. Gente, primeiro de tudo, mais uma vez, boa tarde. Muito obrigada por vocês me acompanharem. Como eu já disse algumas vezes, eu sou fã de vocês, por vocês apoiarem tanto o meu trabalho, por vocês estarem tanto do meu lado e em tantas coisas. Então, coraçõezinhos de verdade. Hoje a gente vai falar sobre a internet das coisas, um pouco mais técnico e um pouco mais teórico. E por uma boa parte da palestra, talvez vocês achem meio místico, mas eu só vou pedir para vocês que vocês acreditem que no final vai tudo fazer sentido, tá bom? Então tá. E mandem perguntas que a gente vai responder todas elas. A arquitetura de IoT e o que as pessoas precisam saber para trabalhar em web com ela. Primeiro de tudo, eu vou fazer mais uma apresentação bem rapidamente. Eu sou criadora de conteúdo no Engenheira Coelho. Se vocês não me conhecem, vocês me acompanhem lá. O meu foco principalmente é criar conteúdo desmistificado e simplificado. Um conteúdo que é normalmente explicando em imagens alguns conceitos e também conteúdos que estão associados à mentoria. Então tem bastante coisa lá. Eu espero realmente que esses conteúdos ajudem vocês, tanto as pessoas que já estão na área, quanto as pessoas que ainda estão entrando na área. Estou associada a algumas comunidades, que é a Strong Code, também PCD Tech no Twitter. Essa é uma comunidade bem pequenininha, mas que tem o objetivo de pegar as pessoas que são PCDs e colocar elas ali em contato umas com as outras. Faço palestra já faz algum tempo, estou no meio de tudo isso aí. Então, se vocês não conhecem meu trabalho, eu convido vocês a conhecerem, que é tudo feito com bastante carinho mesmo. Mas, foco aqui, agora, vamos para o que interessa. O que é a internet das coisas? Muitíssimo falado sobre a internet das coisas, mas tem alguns pontos que eu gostaria de aproveitar a vossa presença hoje para a gente desmistificar. Internet das coisas é, em si, uma infraestrutura global, ou seja, é uma infraestrutura que permite a gente ter vários tipos de dispositivos conectados e esses dispositivos eles vão ter como se eles passassem a ser dispositivos vivos, ou porque eles vão ter captação e interação com o ambiente. Vamos entender um pouco melhor isso.
Quando a gente fala de internet das coisas, eu aposto que a maioria de vocês já ouviu falar de IoT e pensa logo em automação residencial, né? Vocês pensam assim, eu colocar a lâmpada da minha casa para ligar, eu colocar a minha chaleira para ligar automaticamente e acordar de manhã. Mas não só isso. Trazendo um pouco aí das experiências que eu já tive trabalhando com a internet das coisas, eu trabalhei na área da saúde, da indústria, da agroindústria, da educação, um pouquinho de cidades inteligentes e segurança. O que a gente tem muito comumente, assim, é que quando a gente entra para cada uma dessas pequenas áreas que são correlacionadas à internet das coisas, a gente coloca outro nome, mas no fim das contas ali o que está acontecendo e sendo realizado é a IoT. Por exemplo, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala de Smart Health. Quando a gente fala de indústria, a gente fala de Indústria 4.0. E por aí vai. Normalmente o pessoal coloca um nome assim, Smart, e pega o negócio em inglês, e daí pronto, ficou o que a gente reconhece como IoT. A IoT, então, é a gente ter todo mundo que está em todos esses dispositivos que estão em todas essas áreas, todos eles estão produzindo conteúdo, né? Produzindo informações. Aí a gente pega todas essas informações, a gente analisa elas e começa a tomar decisões inteligentes baseadas nisso. Então, quais são as características mesmo de internet das coisas? Características mais importantes. Normalmente, a gente vai ter que ter baixo consumo energético, uma transmissão de dados adequada para essas necessidades da aplicação, interoperável, a miniaturização dos componentes, escalável e machine to machine. Agora eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Quando a gente fala em qualquer uma dessas áreas aqui, a gente tem questões que são comuns para todas elas, para elas se enquadrarem dentro de internet das coisas. O que seria baixo consumo energético? Quando a gente está só trabalhando com internet, com web, software, desenvolvedores web, a gente não se preocupa com a bateria do computador que vai acabar, sei lá, o computador está lá no meio do mato, a gente está trabalhando e a bateria acabou. A gente não pensa muito nisso, né? Mas agora vocês imaginem se a gente vai fazer uma aplicação para a agroindústria que tem um campo enorme e a gente vai colocar um ponto a cada 20 quilômetros. Eu preciso me preocupar se essa bateria vai ter uma longa duração, porque sei lá, tá no meio de um campo com muita distância, muito difícil de acessar. Então, quanto mais longa duração a bateria tiver, melhor. Aí eu vou falar um pouco de qual é a relação em ter mais bateria, ter menos bateria. A transmissão de dados ela tem que ser adequada às necessidades da aplicação. Por exemplo, eu tenho um negócio que está lá no meio do mato. Aí eu quero que essa bateria dure muito tempo, porque eu não posso ir lá trocar, é muito caro, né, gente? Aí a gente começa a pensar em dinheiros, a vida é dinheiros. Aí eu não posso ir lá trocar assim. Aí a transmissão de dados ela tem que dar adequada. Quanto menos informações provavelmente eu mandar para lá, mais tempo essa bateria vai durar. Então, esse é um ponto importante. Mas a minha aplicação, ela não pode, ela tem que ter mais transmissão. Aí a gente vai olhar quais são as características mais para frente. Interoperável. Todas elas funcionam independente de uma delas parar. Tipo, eu tenho vários nós de internet das coisas, vários objetos. Um deles quebrou, os outros têm que continuar funcionando. Miniaturização de componentes. Vocês já pensaram que o relógio de vocês, ele também é um integrante de IoT, esses relógios super inteligentes, assim, né? Ele também é integrante de IoT. E se a gente tiver um relógio muito grande, fica muito difícil, né, de carregar um relógio assim. Então, a gente tem cada vez mais o hardware sendo miniaturizado. É uma das teorias que está sendo cada vez mais estudada. E a escalabilidade, que é a questão de que quanto mais dispositivos você coloca, mais dispositivos ele tem que suportar. E machine to machine ou frequência humana, que a gente vai explicar um pouco mais. Mas machine to machine é os dispositivos se conversarem.
Aí vocês ainda estão dizendo assim, meu Deus, mas eu sou web, o que isso tem a ver? Tem a ver, gente. Vocês vão ver no final vai fazer assim na cabeça de vocês. Bum! Então, calma. Presta atenção. Aqui, interoperável, que é todo mundo tem que funcionar. Se alguém parou de funcionar, uma bateria acabou lá no meio do mato, acabou tudo. Não, não pode, tem que funcionar, tem que continuar funcionando. Heterogêneo. Eu vou ter muitos dispositivos diferentes. Isso é só a gente pensar um pouco no que a gente já tem de comum. Por exemplo, eu tenho uma lâmpada que é inteligente, eu tenho uma cafeteira inteligente, eu tenho várias questões que são vários tipos de dispositivos inteligentes que já estão associados no nosso dia a dia, e isso que é ser heterogêneo. É tudo diferente, mas tudo se conversa. Interconectividade, que é eles se conectarem, e escalabilidade, que é muito grande. Eu vi que tem uma pergunta, eu vou guardar essa pergunta para depois, porque essa pergunta vai ser respondida logo na frente, que é a questão de baixo consumo, interferência, se usaria LoRa. Eu vou falar um pouco sobre isso, então guarda aí a pergunta, segura o coração. Então vamos para o ponto que é muito importante da gente entender, que é a arquitetura de internet das coisas. Especificamente, eu trabalhei com a minha conclusão do meu TCC em engenharia de telecomunicações foi voltado para a arquitetura de internet das coisas. Então, esse é um estudo que eu fiz ali pelo longo de mais ou menos 2 anos. Tem um pouco de fundamentação também em algumas coisas que eu estudei enquanto eu estava fazendo pesquisa e extensão em Portugal. Então, tem um pouco de relação com tudo isso. Mas, basicamente, a definição de arquitetura de internet das coisas que eu considero como sendo uma das mais interessantes para o aspecto de vários tipos de cenário, vários tipos de aplicação e negócios, são essas 4 camadas aqui. Camada de percepção de dados, rede, aplicação e avaliação. A gente vai abordar essas 2 camadas aqui. A camada de percepção é a camada do hardware, da transmissão. A camada de rede é a camada que vai estar falando, por exemplo, lá nas redes de telecomunicações. Tem a ver com a camada OSI também, mas muito menos, porque a camada OSI ela já seria junto com rede e aplicação, né? A camada de rede da camada OSI. Mas a gente vai falar da camada de redes voltada para telecomunicações e para a internet das coisas. A camada de aplicação é o que você está fazendo, o que você está resolvendo. E a camada de avaliação é depois que você fez tudo isso, você pegou aquelas informações e você começou a consumir elas. Você tem um data lake gigante e o que você vai fazer com isso? Então, a gente vai focar mais em aplicação e rede, porque eu acho que são as que mais podem impactar em cima do trabalho das pessoas que são devs web. Esse é o nosso foco hoje, né? Então, como eu expliquei para vocês, camada física, que é a captura. Depois a gente tem o gerenciamento e a transmissão, a demonstração dos dados e a análise e manipulação dos dados. Todo mundo que é de data science vai estar na última camada. Pessoal que é de web, provavelmente vai estar na camada de aplicação. Aqui na camada de percepção, a gente tem as pessoas que são desenvolvedoras de hardware, e aqui em rede a gente tem quem está no meio disso tudo aqui, que é um pouco de web, um pouco de firmware, o pessoal de DevOps, um pouquinho. Então, essa é a camada mais que eu considero um pouco mais crítica. Vamos começar passando só uma olhadinha muito rápida, só para não ficar sem entender o que é cada camada. Então, a camada de percepção de dados. Como eu falei para vocês imaginam que a gente tem plaquinhas. Em todos os lugares a gente tem um hardware. E internet das coisas se resume a pegar informações que estão no ambiente voltadas para aquele instrumento, aquele material, aquele objeto, e enviar informações. Quando você tem, por exemplo, alguma automação dentro da sua casa
para ligar o seu ar-condicionado porque a temperatura não está ainda ok, você está pegando um sensor e fazendo uma atuação que é ligando o ar-condicionado. Então, os sensores são aqueles que medem qualquer coisa do ambiente. Eu trabalhei em alguns projetos já. Trabalhei em um projeto que estava voltado para IoT dentro do agronegócio. E uma das coisas que a gente precisava fazer é medir a umidade da terra. Então, a partir da umidade da terra, a gente fazia uma atuação ali, ligava a irrigação, por exemplo. E nesse caso, o sensor seria para medir a umidade e o atuador seria uma chave que iria ligar a irrigação. Então, basicamente, a internet das coisas se resume a isso: ter sensores e atuadores. E com essas informações é que a gente vai fazer as coisas que são mais valiosas relacionadas. Aí, passando muito rápido, assim, porque alguém poderia questionar, beleza, o que eu posso utilizar nessa camada de hardware? A gente tem 3 hardwares que são os mais comumente utilizados para prototipação. Aqui a gente está falando só de prototipação. Existe o ciclo da indústria que é muito comum, que é você faz uma POC de prototipação muito simples. Aí você fazendo essa POC de prototipação, você faz a avaliação do produto. Vamos exemplificar para ficar um pouco mais fácil. Quando você precisa fazer um produto para lá no meio do mato, daí você precisa fazer uma aprovação só de verificar a umidade e fazer a irrigação. Você pegar e criar direto esse produto com uma placa final acaba saindo muito caro. Então, primeiro você faz a POC, aí você aprova essa POC número 1. Com essa POC número 1, você vai fazendo mais validações. Normalmente nessa POC B é onde se começa a inserir a camada de web. E no final você vai realmente para o produto. Quando você vai para o produto, o que você faz? Você faz a placa própria, certificada, vai passar por todos os processos de validação, testes de erosão, testes de impacto, e daí tem diversos testes. As empresas, algumas que são muito grandes, elas têm salas onde você tem um ambiente mesmo de teste. Então, às vezes você vai ter lá um forno para você testar se a placa está aguentando até qual temperatura. Aí você tem um ambiente onde você joga a placa no chão. É muito divertido, é muito legal. Porque daí você fica jogando a placa no chão, joga a placa no chão 20 vezes. Quebrou? Não quebrou ainda não. Joga de novo. Então você vai testando e daí tem uma série de testes que você vai realizando em cima dessa prototipação e já é no final. Aí depois, né, gente, além disso, tem todas as certificações que são da Anatel associadas e as empresas elas vão procurar fazer esse tipo de certificação. Mas eu acho que o que a gente precisa se ater aqui é nesse ciclo da indústria de prototipar com algo muito simples, só para validar e conseguir mais recurso. Uma vez que a gente consegue mais recurso, a gente vai para uma POC B, onde a gente tem um time um pouco maior, e uma vez que a gente tem essa aprovação do recurso final, a gente vai para o produto efetivamente realizado. E daí a gente tem diversos tipos de placas, Raspberries, Arduinos, e o que eu hoje acho que é um dos mais potentes, assim, é a linha de ESP, que são os Expressif, porque quando você pega um Arduino, você normalmente precisa associar algum shield, ou seja, você precisa colocar mais uma pequena plaquinha que vai ser para aquela comunicação que você quer realizar. E quando você pega um ESP, ele é uma plaquinha muito pequenininha assim, e ele já tem todas as comunicações que você precisa associadas ali. Eu vi que tem uma pergunta do Tomás sobre a profundidade que tem que ter para fazer um projeto de IoT em casa. Eu acho que, dependendo muito do que você for utilizar, você precisa ter muito pouco conhecimento de eletrônica em si, porque a gente tem diversos dispositivos que já facilitam. O que você vai precisar mais é ter esse conhecimento de configuração. Tem umas que daí eu indicaria mais, né? Tem umas tomadas inteligentes
que você consegue ligar direto esse chaveamento na tomada. Daí não, por favor, não faça você a instalação, mas pede para alguém fazer. Paga para alguém fazer a instalação se você não tiver conhecimento de elétrica. E daí você só precisa configurar. Por que eu acho melhor essa tomada do que a lâmpada? Porque depois que você colocar ali, né? Você pode colocar uma lâmpada normal e a tomada ela é uma chave, então provavelmente ela vai durar mais tempo. Mas é uma visão particular. Beleza, vamos continuar. Essa é só a primeira camada. Agora vamos para a camada de rede. Camada de rede é onde o negócio começa a ficar meio místico. Muito místico, super místico, sabe? Porque é aqui que a gente vai falar de telecom na base mesmo. E depois tudo vai fazer sentido, gente, eu prometo para vocês. Mas vamos lá. A gente tem aqui o espectro eletromagnético, que é como são passadas as ondas em todo o ambiente. Então, através de você e também no ambiente. A gente tem todos esses raios e ondas estão passando o tempo todo por todos os lugares. Então, é muito interessante você não estar sozinho, pelo menos as ondas eletromagnéticas estão com você. Mas vamos parar de piada ruim. As ondas baixas, e essas aqui, é as que estão relacionadas a telecomunicações, as que são utilizadas. Aqui é possível ver na tela algumas gravuras que indicam. Então, a gente vai, primeiro, nas ondas baixas, ter a transmissão elétrica, depois a gente vai ter rádio, aí a gente vai passar para Wi-Fi, aí a gente vai passar para infravermelho, que é utilizado no nosso controle remoto, aí tem o espectro de luz visível, depois a gente passa para a radiação ionizante, que é ultravioleta, raio-x e raios gama. A gente vai focar nessa questão que é aonde a gente tem rádio e micro-ondas e Wi-Fi. Por quê? Porque a gente quer falar de como essas ondas se comportam. Essas ondas que estão ali, as outras também, mas a gente vai pensar só nessas. Elas têm um comportamento que é físico, que está relacionado a elas. Então, vocês imaginam que a onda está passando. Agora, vocês pegam toda a força de vocês, de imaginação, foca aqui e pensa, a onda está passando. Quando a onda está sendo transmitida, ela pode passar através de algumas superfícies, dependendo de como ela estiver aderindo àquela superfície. A gente não vai entrar exatamente nos aspectos físicos, senão a gente vai ficar muito difícil, gente. Ou ela pode refletir, ou ela pode fazer refração, difração, que é quando ela se espalha, adsorção, que é quando ela se movimenta, e dispersão, que é quando ela vai para muitos ambientes. Aí vocês vão dizer, não fez sentido. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo que é um dos mais comuns, que é como se comporta o Wi-Fi na casa de vocês. Vamos supor que o roteador de vocês está aqui. Aqui é a sala. Aqui é o quarto de vocês. E aqui é a rua. Aí vocês vão lá para a rua tomar um café e trabalhar lá na rua. Aí vocês ficam lá muito revoltados e revoltadas, porque não existe internet na rua. Deus, a minha internet não funciona na rua. Qualquer semelhança com a realidade, não existe esse exemplo. É só um exemplo, gente. Tá. Vamos observar alguns dos comportamentos que eu tinha citado anteriormente. A gente consegue ver aqui que ele está fazendo a alteração da onda. A gente consegue ver aqui que a onda foi absorvida por esse ambiente. Aqui a parede também absorveu. Então, vocês conseguem ver que as ondas, elas são danadas, elas vão sendo absorvidas, elas vão sendo refratadas, elas vão se mudando ao longo do ambiente. Agora, vamos pensar naquilo que eu falei lá no começo, que essa coisa toda de IoT aí, ela não é residencial só, ela é para tudo. Ela se transforma em todos os ambientes, em todos os tipos de cenário e todas aquelas coisas que eu falei lá no começo.
Então, o meio de transmissão, ele influencia muito. Aplicações que são para o meio urbano, a gente chama de outdoor, que são as que estão acontecendo fora da nossa casa, elas são diferentes, elas são influenciadas por tudo que está rodando ali. Se tem um avião, se tem uma árvore, se tem um carro, tudo isso são impeditivos para aplicações do meio. E isso é muito interessante da gente pensar. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, e agora a gente vai começar a pensar nesses exemplos que são mais para as questões de outdoor mesmo, dentro dessa camada de redes. A gente vai pensar que a gente tem 4 nós aqui na nossa rede de IoT. Aí vocês podem dizer assim, a racionalidade de vocês talvez diga para mim assim, nossa, Letícia, mas o nó 3 está muito longe do nó 4. Gente, é só um exemplo, vamos pensar só no exemplo, tá bom? E a gente pode ter a comunicação entre as máquinas, que é aquilo que eu falei para vocês, machine to machine, o M2M, que é onde elas se comunicam sem a intervenção humana. Ou a gente pode ter uma comunicação que eu vou explicar um pouco mais depois. Só que essa topologia aqui de comunicação é algo que é muito interessante que a gente entenda, porque isso aqui, conforme está formada essa rede de telecomunicações dentro da camada de transmissão, aí, conforme está formado isso, a gente vai ter comportamentos diferentes. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês as topologias que tem dentro dessa camada. Vamos pensar ali nos nossos nós. A primeira topologia que a gente pode observar é a topologia de estrela, onde ela tem um coordenador e 3 receptores. Por que eu estou falando disso em especial? Vamos pensar que a gente tem um nó que é o coordenador, ele vai receber todas as informações e ele vai retransmitir. Então, essas aqui, elas não vão se conversar. Se você está lá no IoT da sua casa e você está com algum dispositivo que está guardado em algum canto, ele não vai se conversar com os outros. Outra topologia que é muito importante que é aquilo que eu falei para vocês, se a gente tiver algum impeditivo, imagina que tem uma parede ali no meio. Só que o que eu quero é que vocês pensem não só em paredes, mas que vocês pensem no ambiente urbano e nas outras situações que estão associadas. Aí, outra topologia que é muito importante a gente entender é a topologia de árvore, que é, a gente tem um roteador. No caso, esse nó roteador, ele não deveria fazer, normalmente ele não deveria fazer captação e transmissão de alguma informação ali, ele só roteia e vai transmitindo. E a gente tem os nós que estão na ponta. E o nó coordenador, que é o nó que vai passar para a rede principal, para a internet, vai ter o acesso principal para tudo. Aí vocês podem me perguntar, tá, mas por que tem um nó que é o dispositivo final, um nó que é o coordenador e um nó que é o roteador? Porque isso aqui tem um custo, isso aqui tem outro custo, né? O dispositivo final, ele tem um custo, o dispositivo roteador, ele tem outro custo, o coordenador, ele tem outro custo. E isso tudo, quando a gente fala de projetos que são bilionários, faz muita diferença, coisas que na web a gente não se preocupa, a gente não pensa no custo do hardware normalmente, a gente só recebe o computador para trabalhar. A gente pensa no custo de implementar uma arquitetura um pouco diferente, mas no custo do hardware é muito difícil a gente ter que pensar. Então, nesse caso da topologia de árvore, a gente acaba tendo esse impeditivo aqui quando a gente tiver algum tipo de bloqueio entre um dispositivo final e o nosso roteador, a gente perdeu tudo. Por exemplo, aqui, se eu tiver algum tipo de bloqueio com o coordenador, eu já não consigo mais pegar nenhum dos outros dispositivos. E tudo isso é topologia. E a topologia mesh? A topologia mesh, ela vai se comunicar em todos eles vão se comunicar com todo mundo, todos eles são irmãos, todos estão de mãos dadas, amigos, queridos. E
e eles estão se comunicando todos. Então, essa é outra topologia. E por que a gente não implementa sempre isso? Mais uma vez, custo, projeto, característica e depende de cada coisa. E por que vocês, desenvolvedores web, precisam saber disso? Vocês vão ver no final, mas basicamente, se você tem uma topologia que você pode perder alguma coisa aqui no meio, você tem que considerar isso para demonstrar isso na web para as pessoas. Então, no caso da topologia mesh, mesmo que você tenha algum tipo de interrupção no meio, daí você vai passar por outro caminho e vai conseguir chegar no caminho final. Certo, eu estou vendo a pergunta, mais uma pergunta que eu vou responder, essas perguntas todas que estão associadas à transmissão, que são LoRa, GPRS, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, como que a rede decide entre o caminho? Talvez essa seja uma informação que só me deixa muito feliz e não seja tão interessante para vocês, mas eu acho isso muito legal, porque eu sou de telecom. E a rede decide pela potência do sinal, basicamente tem esse sinal aqui que a gente chama de RSSI, que é uma característica que vai ver qual é o sinal que tem mais potência. Como é que ela faz isso? Ela vai lá e manda um oi pro dispositivo e fala assim, oi, tudo bem? Mas você tá sabendo? E aí, como é que tá? Aí ela espera a resposta e com isso faz um cálculo e vê qual é o RSSI. Existem muitos tipos de análise de como decidir o melhor caminho para uma topologia mesh. Vários testes de doutorado estudando isso, inclusive, mas essa é a mais comum entre diversos projetos que já são hoje utilizados, por exemplo, da Intel e de outros. Então tá, quais as características mais importantes para definir a tecnologia de transmissão, que é algo muito parecido com o que vocês estão me perguntando, eu uso LoRa, eu uso GPRS, eu uso... Meu Deus, como é o nome? Me fugiu agora. Enfim, qual que eu vou usar? Então, as características mais importantes, e isso aqui também vocês vão ver no final, que é muito importante que vocês entendam, distância, duração da bateria, comunicação e latência. Duração da bateria, mesmo para dispositivos que estão indoor, ou seja, que estão dentro da sua casa. Por quê? Porque pode ser que você só esqueça que o dispositivo está ali. Então, você tem que saber esse tipo de informação. Aí aqui eu trago alguns tipos de características que estão associados à transmissão. E esse slide ele começa a responder a pergunta de vocês com relação a qual tecnologia escolher nessa camada de rede. Depende muito de qual é a distância mais comum que você vai ter para determinada aplicação, né? Por exemplo, se você você quer fazer alguma coisa muito específica, que tem que ser muito perto, você vai usar o NFC, que é o que a gente usa hoje nos cartões. Se você precisa fazer aplicações que são indoor, dentro da sua casa, você pode usar Bluetooth, de repente, né? Depende muito de qual é a sua aplicação. O Bluetooth, ele tem vários tipos de protocolos, variações no protocolo Bluetooth, e as variações do protocolo Bluetooth podem fazer variação entre esse raio aqui de 30 metros. Algumas variações eles têm um pouco menos e algumas têm um pouco mais. RFID. Wi-Fi também pode ser utilizado para aplicações indoor. Tem algumas pessoas que fazem. Zigbee, que é muito utilizado para indoor, que é uma tecnologia que também está crescendo bastante. Z-Wave, e também tem essas aqui que são wide range, que são as que são de maior área, maior transmissão, que é o LoRa, de 5 km a 20 km. Aí vocês me perguntam, mas por quê? A área urbana e a área rural tem tanta diferença? Por aquilo que eu estava mostrando para vocês das interrupções. Quando você está
em uma área urbana, você tem muito ruído, você tem muitas coisas que estão passando. Tipo, se você está numa rua e ela tem vários prédios espelhados, você imagina só aqueles sinais todos que eu estava falando para vocês, que eles são as ondas eletromagnéticas, elas são refratadas e tal. Então, você imagina a bagunça que dá e a perca de sinal que dá dentro de uma rua cheia de espelhos, né? E tudo isso vai influenciar. Por isso que numa área urbana ou numa área rural você tem uma diferença tão grande. Aí também tem o Sigfox, que estava sendo citado. A duração da bateria, que a gente já comentou também, que é muito importante de se pensar. Depende do hardware, né? Para o NFC, o Bluetooth, RFID, 6LoWPAN, Wi-Fi e Zigbee, porque isso aqui depende de como você implementou. Isso aqui vai ter uma relação direta com o hardware. E como essas aqui são proprietárias, ou seja, o hardware que está ali, a placa, ela foi feita pela LoRa ou ela foi feita pela Sigfox, apesar de que LoRa é aberto, você consegue implementar até com Arduino, ela tem essa indicação aqui. Mas pela taxa de transmissão, eles conseguem medir melhor. E a comunicação, que também é uma coisa que é muito interessante de se entender, um conceito mais básico de comunicação, que é bidirecional ou unidirecional. Bidirecional, basicamente, você recebe dados e envia dados, e unidirecional você só recebe ou você só envia. Então, ele só tem uma direção. Aí, por que isso é importante? Poxa, eu tenho uma aplicação onde eu preciso receber muitas informações de um determinado dispositivo, mas ele não interage, ele não envia nada, ele só recebe e faz alguma coisa, mas ele não envia nada de resposta. Então, a gente pode fazer uma aplicação unidirecional e vai sair mais barato. E também, aqui eu botei um pouquinho só para resumir, né? Quais que são bidirecionais e quais que são unidirecionais. O RFID, por exemplo, ele só responde. Como é que acontece? O RFID, quando você manda... tô confundindo, mas eu acho que é isso. Quando você manda, ele alimenta ele alimenta um circuito internamente e daí ele faz uma resposta só. Então, ele é unidirecional. E a taxa de entrega que pode variar, que é a latência. Isso também é uma coisa bem interessante, que quando a gente trabalha com web, a gente não pensa em ter uma latência de mandar uma informação a cada 3 dias. Para a gente isso é muito difícil, né? Você não vai trabalhar com esse tipo de informação. Eu vou mandar um dado a cada 5 dias, né? É muito difícil. E para a internet das coisas, isso pode acontecer sim, dependendo de qual é o cenário específico. Então, quando a gente fala de otimicidade na ponta, o que acontece? Se você está com uma aplicação muito lá no meio do mato, o negócio está lá, aí você vai fazer várias operações. Ficou fazendo operações. E você quer só extrair o resultado final. Então, otimicidade na ponta é fazer várias operações no próprio hardware e mandar para a web só a última informaçãozinha. Ou mandar alguma coisa criptografada em um protocolo específico, em um protocolo que o próprio time desenvolveu. Então, isso também pode acontecer. Inclusive, no meu TCC, eu fiz algo muito parecido. Eu tinha uma larga escala de informações, aí eu ia lá, mapeava elas de uma forma bem simplificada e mandava só uma string. Por quê? Porque é muito barato mandar uma string. Então, a gente tem que pensar em restrição. Restrição de enviar mensagem, restrição de tamanho de payload. A gente tem coisas muito restritas e a gente precisa trabalhar em várias estruturas que vão dar suporte para essas restrições. Então, a taxa de entrega ela pode variar dependendo do tamanho da rede, da quantidade de nós, do ambiente urbano rural, do hardware, do tamanho do payload. Tudo isso vão criar variações. Agora vai entrar na parte que vocês estão perguntando, que é muito legal.
que é as tecnologias que são específicas para redes de transmissão de internet das coisas. Sigfox. Sigfox foi criado pela Novida em 2018. E como é que funciona? O grande problema do Sigfox é que ele é proprietário. Então, para você implementar uma rede de internet das coisas que utilize o Sigfox, você tem que ter uma rede pronta de roteadores e de nós proprietários, que a gente explicou lá no comecinho da palestra, que vão estar disponíveis para os objetos se conectarem. E se a rede não investe, se a Sigfox não investe, daí é mais difícil, né, da gente conseguir. Então, a gente tem antenas proprietárias Sigfox e os nós roteadores. Ele funciona baseado em RSSI, que é o que eu falei para vocês, triangulação de sinal. Normalmente, quando você tem alguns dispositivos de telecomunicações, ele faz a triangulação. Ele vê quais são os dois mais próximos e daí ele faz uma relação entre esses. E agora começa a entrar um pouco mais assim aprofundado de prós e contras, que é baixo consumo para qualquer tipo de taxa de transmissão. O que isso é bom? Eu não consumo muita energia, a minha bateria dura muito tempo. É uma boa aplicação para transmissões não periódicas. Você pode transmitir informações a hora que você quiser. Um gateway cobre muitas áreas. E ele tem a topologia mesh, então você consegue fazer conexão entre os próprios dispositivos que são da Sigfox. Certo, não precisa colocar mais gateways. Aí, aquela problemática que eu falei para vocês. Você precisa de ter uma infraestrutura própria, que é da WDND. Ele tem um número de transmissões por período limitado. Ele tem um bom uplink e um péssimo downlink. Ele é bom para enviar, mas ele não recebe muito. E pode não ter uma boa cobertura de localização desejada, aquele grande problema. Você precisa da rede formada, você precisa ter as antenas ali, e isso depende da empresa colocar. LoRa, que é outro que vocês perguntaram. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a pergunta sobre LoRa. LoRa. A gente tem os nós no final, a gente tem toda a infraestrutura de LoRa que faz a validação dos nós. Eles têm uma aplicação muito boa onde eles conseguem pegar essas informações e mapear. Então, a parte da camada de análise, ela tem um suporte muito grande com LoRa. E os concentradores podem ser feitos por vocês, tipo, ele não é totalmente fechado. LoRa, basicamente, é um protocolo aonde você vai conectar no serviço LoRa. Então, o serviço é fechado, mas o protocolo é aberto para você implementar em qualquer tipo de hardware. Isso é um ponto bem positivo para fazer, por exemplo, várias aplicações e testes que são relacionados, sei lá, a qualquer coisa que você queira. Mas o LoRa não é indoor, o LoRa é outdoor, porque ele tem uma transmissão para coberturas maiores. Você pode fazer indoor? Pode, mas não é muito adequado. Então, boa transmissão bidirecional, ou seja, ele recebe e envia dados com boas taxas. Você consegue implementar o seu gateway, porque o protocolo é aberto. Ele é ótimo para aplicações em áreas densamente ocupadas, por causa da taxa de transmissão. Você consegue fazer a utilização de sistemas em movimento, também por causa da taxa de transmissão, como ele funciona. Basicamente, por ser uma rede que tem a taxa de transmissão mais alta, a latência é mais alta, então a taxa de transmissão é mais baixa, aí você consegue fazer essa transmissão. A bateria dura mais. Por que a bateria dura mais? Porque você envia poucas informações. Baixa taxa de transmissão é enviar poucas informações. E necessita de um gateway e necessita de cobertura de rede. Cobertura de rede é o que a gente precisa em quase todos. Então, eu acho que não é um contra tão considerável. Aí, a pergunta que foi feita aqui
está falando, para a questão de baixo consumo e interferências, você usaria a LoRa? Sim, pode ser uma boa aplicação, baixo consumo e baixa interferência, baixa taxa de transmissão, sim, fica interessante. Aí a gente tem 4G, que já começou a não ser tão usual, mas eu acho que é interessante falar, porque o que acontece? Existe um chip que você pode comprar só para fazer a internet das coisas. E esse é o chip de 4G. Aí ele vai fazer essas conexões também. Os problemas são, ele tem a terceirização da infra, tem altas taxas de transmissão, o que é muito bom, mas ele depende da antena das operadoras. É tipo o mesmo problema de Sigfox. Você tem que ficar dependendo daquilo ali. E a tarifação é ruim porque você paga por mensagem e pode sair muito caro. Tá, beleza. A gente já falou bastante sobre isso aqui. A gente vai entrar agora um pouco na camada de aplicação, para não ficar extremamente prolixo, e vamos falar um pouco mais. A gente tem 3 tipos de aplicação que eu vou pontuar aqui. Primeiro, eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre aplicações industriais e como vocês podem, por exemplo, estudar e implementar aplicações industriais. Sistemas supervisórios, proprietários ou abertos com escada BR. Quase todas as aplicações industriais que eu vi, elas utilizavam CLPs, que são controladores lógicos programáveis, e esses CLPs, eles se conectavam em sistemas supervisórios, que são sistemas onde você basicamente tem blocos para arrastar e programar. E eles têm toda a camada de protocolo implementada. Então, como iniciar os estudos em aplicações industriais? Estude sistemas supervisórios, proprietários e escada BR. Vocês podem procurar por escada BR e tem bastante material na internet. Serviços que facilitam a implementação de POCs, o Node-RED também, ele é muito utilizado e é um protocolo muito bom para fazer aplicações não só industriais, como também as residenciais. Aplicações web. A gente tem que considerar sempre que vai ter praticamente sempre um middleware. E esse middleware, ele vai tratar diversas camadas dos diversos serviços, porque como a gente já comentou, é interoperável, então a gente precisa ter algo que não deixe de funcionar, é heterogêneo, a gente tem vários tipos de dispositivos funcionando na mesma rede, e a gente precisa que eles se comuniquem. Então, os serviços são assíncronos, e normalmente se utiliza RabbitMQ ou Publish Subscribe para as filas, para pegar essas informações. E também, normalmente, se utilizam várias camadas de validação para manter a segurança. Ou seja, quando você tem um projeto com IoT grandão, provavelmente você vai ter diversos tipos de validação dentro de cada serviço. Então, é muito comum, por exemplo, você ter uma autenticação e dentro dessa autenticação você pega outra chave que foi autenticada e daí você faz a autenticação com essa chave que foi autenticada. Usar serviços e frameworks que facilitem a manutenção, isso aqui é um ponto bem importante, tá? Tem muitos serviços que fazem alguns tipos de tracking, alguns tipos de manutenção, por exemplo, esse Find3 é um serviço que eu usei para localização indoor. E ele consegue manipular, saber onde os dispositivos estão. Então, sempre é muito interessante olhar se tem algum serviço que já faça isso antes de pensar em implementar. E aplicações Data Lake, que são as aplicações que estão na camada superior, capturando os dados e fazendo avaliações. Dados são o novo ouro, é o que o pessoal fala. Clichê, eu não gosto dessa frase, parece... Dados são os novos ouros. Enfim, vale muito dinheiro, gente, as nossas informações, as informações no geral, elas são processadas e são validadas e elas são usadas para muita coisa, então está associado a isso. E caso tenha um grande número de dados, pode ser necessário maior processamento na borda. Aí só um ponto, tem algumas placas que já fazem inteligência artificial e... eu não consigo lembrar o nome da Intel, eles fazem já inteligência artificial na ponta e tem muitas aplicações de IoT que começaram a utilizar essas aplicações
de inteligência artificial na ponta, porque é muita informação e eu tenho pouca banda para transmitir os dados. Agora, como que isso pode influenciar especificamente em desenvolvimento web? Eu espero que tudo isso tenha feito sentido na cabeça de vocês. Apesar de ser tudo muito, assim, sinais e, ondas, eu espero que tenha alguma coisa feito sentido, porque daí agora é a resposta de como isso pode influenciar e o que vocês têm que prestar um pouquinho mais de atenção, né? Camadas extras na arquitetura. Isso é muito comum. Como eu já comentei, as camadas na arquitetura, elas vão sendo inseridas para validar serviços, então vários serviços vão sendo responsáveis por diversas coisas que estão dentro do projeto, do tipo, eu tenho uma pessoa que está andando e eu preciso rastrear esse objeto. Então, eu vou ter um serviço que só rastreia o objeto, e eu vou ter um serviço que só valida aquela pessoa, e daí a gente vai fazendo múltiplas validações para a gente conseguir associar as coisas. Então, aplicação com sensores e conectividade direto na internet. Uma coisa que me perguntaram já sobre isso aqui, por exemplo, eu tenho um IoT que é só relacionado a mobile, ele não está associado à internet. O que eu faço? Porque eu não tenho como conectar um MQTT, sei lá. Aí, o que eu sempre falo, insere mais uma camada. Sim, vai dar latência. Sim, vai dar latência, mas vai dar segurança. Então, insere mais uma camada de validação e de simplificação dos dados, ou tradução dos dados, como vocês preferirem chamar. Camadas extras na arquitetura. Aplicações industriais, elas têm protocolos específicos, né? Então, esses protocolos aqui, que são aquilo que eu comentei com vocês de sistemas supervisórios, eles vão ter que ser tratados e vão ter mais uma camada que vai precisar manipular, porque, por exemplo, o Profibus é um protocolo que ele passa só por um cabo específico, aí ele vai passar e vai vir para o sistema supervisório. Do sistema supervisório precisa passar para a internet, ou para um banco de dados, ou qualquer coisa do tipo. A emissão de alertas. Lembra que eu falei lá no começo para vocês que a gente pode perder dispositivos? Então, eu preciso saber quando eu perder esses dispositivos. Eu não posso simplesmente perder eles. É muito natural se... dentro da minha casa eu perdi a minha lâmpada, não tem problema. Mas e se você tiver em um sistema super crítico, onde você precisa realmente monitorar, sei lá, uma usina que está muito crítica, aí você precisa monitorar e de repente um dos sensores parou de funcionar. Você tem que ter alertas para isso. E daí por que as pessoas de web precisam saber? Porque elas precisam estar prevendo esse tipo de alerta nas telas ou esse tipo de geração de alerta instantâneo em um sistema mobile. Então, esse é o que está mais associado à emissão de alertas críticos, né? Então, pensar nesse tipo de situação. Os alertas de baixa bateria também são importantes, porque você precisa trocar, você precisa validar, você precisa melhorar e etc. Então, é importante ter esse tipo de alerta. E os valores de RSSI, eles são muito bons para manutenção também. Então, é muito importante pensar, quando você está projetando a demonstração dos dados, pensar em toda uma cadeia de logs, porque é onde você não precisa necessariamente mostrar o RSSI para alguém, mas você tem que pensar em montar uma camada dentro da arquitetura que vai estar associada só a pegar esses logs, guardar, armazenar de uma forma fácil de ser recebida, né? Eu normalmente faço isso em bancos de dados não relacionais. E também, por fim, falar que sempre é importante considerar que as necessidades do negócio, elas são muito específicas. Quando você fala em saúde, você vai ter problemas que são relacionados somente à saúde. Você não vai pensar, sei lá, na agroindústria, não vai pensar no remédio que é de uma pessoa. Então, na saúde, sim, você vai pensar no remédio. Então, sempre pensar no escopo de negócio. É algo que, às vezes, eu vejo muito, que a gente discute muito tecnologia, mas a gente não discute tanto a importância de quanto é o negócio associado à tecnologia que a gente desenvolve, né?
Então, isso sim, a gente precisa se preocupar. Então, gente, eu espero de verdade que não tenha sido super denso, porque eu sei que esse assunto é um pouco denso e tem algumas características que são bem específicas. Muito obrigada, se vocês estão ainda me escutando aí, eu espero que sim. E agora vamos ver as dúvidas, se temos mais dúvidas. Muito obrigada mesmo. Letícia, então tá todo mundo escutando ainda, tá? Acho que tem umas 70 pessoas no Gather. Foi muito interessante. Eu, particularmente, sim, meio que não tinha nem a mínima noção de quanto tem tanta coisa envolvida na Internet of Things. Eu lembro do meu irmão brincando de Arduino, automatizou o quarto dele todo, e assim, é um potencial muito grande, né? Às vezes a gente não tem essa noção de tudo que está envolvido. Eu acho que tu respondeu as principais perguntas, eu pedi para separar duas para a gente deixar para o final, né? Uma delas é a do Hugo Marques, que ele pergunta se tem algum roadmap que você indica para quem quer entrar nessa área, ou alguma formação. Eu fiquei curioso, qual é o curso que se estuda isso especificamente, ou não tem, ou enfim. Tem algum material, alguma outra referência, alguma pessoa que você recomendaria para o pessoal? Sim, primeiro que eu falar, Hugo, muito obrigada por você estar aqui me assistindo, é uma honra. Admiro muito seu trabalho de verdade. Essa pergunta, ela é bem complexa, porque assim, a gente não tem um roadmap específico ainda para IoT. Já me pediram para fazer isso, mas eu não consegui vencer essa ainda. Mas o que eu diria para vocês, que a grande problemática de estudar IoT é que você precisa estudar pela documentação dos fabricantes mesmo, né? Quando você parte para um projeto muito específico, aonde normalmente, por exemplo, eu já peguei alguns projetos maiores que eram mais críticos e eles eram com placas que tinham linguagem proprietária, aí você vai para isso mesmo, assim, para documentação. Mas, sem deixar para não deixar sem resposta, o que eu vejo muito assim, quando você está em hardware, né, camada de percepção, você vai estudar ou telecomunicações, que é a minha formação, engenharia de telecomunicações, ou eletrônica. Então você tem muita gente que estuda eletrônica que se dedica para isso, para fabricar a placa e para programação de firmware, né? Que é o software que está embutido dentro da placa. Normalmente feito em C, C++ e associados, ou linguagens proprietárias. E aí, quando você sobe um pouco mais, você vai para a camada de aplicação, você tem muito recurso das empresas já. A própria Google, Microsoft, etc., tem alguns hubs IoT que são já disponíveis para facilitar toda essa implementação. Então, você consegue implementar, colocar um dispositivo IoT muito fácil lá. Aí eu diria para ir para esse tipo de caminho. Então, é muito difícil quem tem a especialidade em tudo, né? Ou você faz uma faculdade de engenharia, que foi o que eu fiz, e daí eu consegui ver tudo, desde programar FPGA, placas e etc. Eu trabalhei um tempo como desenvolvedora de hardware. Ou você vai tirar certificações. Mas realmente é difícil quem consegue ir para essa área, que ela é muito específica, estudando sozinho. É muito difícil. A gente está quase estourando nosso tempo. E aí, acho que a pergunta do Lucas Moraes, acho que é uma pergunta legal para fechar, que é ele pede para tu falar sobre as tuas expectativas quanto ao futuro e como ele será impactado pela área de Internet of Things. Eu acredito de verdade que o impacto que a gente vai ter na tecnologia de internet das coisas é que a gente vai ter objetos cada vez mais associados sem que a gente sinta. Se vocês pararem para pensar de verdade, o celular de vocês ele já é tão natural na rotina que a gente passa a achar que ele é tipo quase que uma parte nossa, assim. E eu acho que vai ser isso que vai acontecer. A gente vai migrar cada vez mais para objetos que eles estão muito associados ao nosso dia a dia e a gente não vai perceber que eles são objetos que estão pegando os nossos dados, que eles estão manipulando isso. Isso é meio problemático, é bem perigoso.
Então, eu acho que tem muito disso. E eu acho que agora com a implementação do 5G, a gente só vai fazer o negócio crescer. Porque o 5G ele tem muito diferencial nisso, ele facilita muito, né? Apesar de eu não ter citado. Porque eu não citei porque é muito mais amplo. Mas é isso, eu acho que sim, gente, vai ser tipo, você não vai perceber, não vai ser algo, ai, olha só, estamos tecnológicos. Não, quando você vê, a gente já tá. Você não vai perceber isso. A maioria das mudanças a gente vê no retrovisor mesmo, né? Depois que a gente já integrou a nossa vida, é que a gente começa a perceber que a gente já usa, né? Letícia, Isso mesmo. queria te agradecer, assim, foi incrível a palestra, assim, é um tema que eu confesso que eu não tinha noção de como tinha coisa aí para, né, explorar. E eu queria avisar para o pessoal que a palestra de 5h30, que ia ter agora na sala 2, foi cancelada porque o Camilo teve um problema de saúde. E aí agora está começando mais duas palestras, né, na sala 1 e 3. Uma com a Cassidy Williams na sala 3 e na sala 1 uma sobre Rust. Então fica aí o convite para o pessoal e mais tarde, às 6h30, vai ter o Happy Hour. Quem conseguiu garantir o cupom do Zé Delivery, peça o seu delivery. E quem não conseguiu, vai lá também para curtir, conversar. A Letícia está aí pelo Gather com as orelhinhas de coelho, então se vocês quiserem bater o papo, procurem ela. E é isso, foi ótimo. Muito obrigado, Letícia, por ter dado esse papo. Obrigada, gente. Obrigada por me assistirem. Um abraço.